Oi, gente, meu nome é Maíra e esse é o canal Nuba Beauty. Vocês não me conhecem, mas a gente vai resolver isso nesse exato momento. Como eu queria me apresentar para vocês, mas eu queria que não fosse aquela coisa assim muito mecânica. Aí tem que sair, vou me maquiar. Então, nada melhor do que a gente bater esse papo, né? Como se fôssemos amigas de longa data, aqui conversando sobre coisas da vida. E aí, eu vou me maquiar, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas e a gente vai conversando sobre esse rolê de vídeo no YouTube. Mas, lembrando que eu já lavei meu rosto, tá? E já tonifiquei. Agora eu vou começar com uma bruma hidratante. Eu sempre gosto de começar a hidratação do meu rosto com água. E aí você deve estar se perguntando, o que essa menina tá fazendo aqui? Que não sei o que, não sei o que lá. Então, eu sou formada em comunicação social, relações públicas, né? E pós-graduada em gestão de projetos. Só que no meio disso tudo, eu comecei a desenvolver um gosto por maquiagem por um motivo muito específico, que não atinge só a mim, mas eu acho que toda mulher preta já passou por isso. Quando eu tinha 15 anos, eu tive uma festa e tudo, e eu fui me maquiar para essa festa. E seria a primeira vez que uma pessoa me maquiaria. Eu nunca tinha sido maquiada por ninguém. E aí a minha mãe contratou a maquiadora e tudo mais. E ela foi na minha casa para poder me maquiar para a festa. Gente, agora eu vou passar um serumzinho, não sei se dá para ver, da Melu. E ela foi na minha casa para me maquiar. E quando ela terminou a maquiagem, eu tava cinza. Simplesmente cinza. E eu lembro que eu fui, eu já tava pronta. Ela fez o meu cabelo e a minha maquiagem. Então eu já tava vestida, eu já tava com um vestido de festa, tava tudo pronto pra eu ir. Então não tinha como tirar, não tinha como refazer. Porque eu só vi depois. Porque ela me maquiou e eu vi só depois que ela terminou a maquiagem. O que eu fiz? Eu dentro do carro, indo pra minha festa, eu com um papel higiênico na mão, esfregando ele na cara para poder amenizar. Tanto é, gente, eu não consigo ver as minhas fotos dos meus 15 anos, porque no início da festa eu tô cinza, com a cara cinza, e no final da festa eu já tô normal, assim, porque eu ia o tempo inteiro tentando tirar aquela maquiagem do meu rosto. E depois disso, eu falei assim, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia passar esse tipo de aperto. E aí eu comecei, né, eu sou velha, né, tenho 37 anos. Então, quando eu era adolescente, não tinha, né, não tinha esse acesso à internet e tudo mais. Não tinha essas coisas, YouTube, assim, à disposição, internet era discada, né? Eu não tinha essa facilidade de você pegar um celular e fazer as coisas, né? E descobrir como é que é, jogar no Google, não tinha isso. Né? A internet estava começando quando eu era adolescente. Hoje agora eu vou passar um protetorzinho solar. Esse aqui é uma marca específica para pessoas pretas. Negra rosa, muito boa. Aí comecei a vasculhar, gente, vasculhar internet, aquilo tudo para poder achar alguma coisa que desse para mim. E não tinha muita coisa, então era muita. O que tinha era muito tutorial norte-americano, né, estadunidense. E a maioria das pessoas eram brancas. Não tinha gente preta assim fazendo maquiagem. Então, por muito tempo, eu aprendi a me maquiar com gente branca. Então eu não conseguia escolher tom de base, eu não conseguia descobrir o que era melhor para o meu tom de pele, qual cor ficava melhor. Eu não tinha esse acesso a essa informação. E aí eu comecei a ir na sorte. Então a minha mãe comprava maquiagem e eu sou mais escura que a minha mãe. Minha mãe
bem mais clara que eu. Ela é uma pessoa negra, mas ela não é tão escura quanto eu. E aí eu pegava as maquiagens da minha mãe, dava errado, eu falava assim, tem que comprar um trem mais escuro, mas não tinha maquiagem mais escura. Então, eu assim, aprendi a me maquiar na raça, na cara e na coragem. E fiquei nessa por muitos anos mesmo. Até que foi 2019, 2020. Eu não estava trabalhando e aí eu decidi que eu ia fazer um curso profissionalizante. Eu tinha me formado na faculdade. E assim, aquela coisa, na faculdade, a maquiagem, a minha maquiagem quem fez fui eu. Gente, eu não vou usar a base, tá? Só tô usando corretivo. Esse da Ruby Kisses, opa, e esse da Oceane. E aí, eu que me maquiei pra minha festa, eu maquiei pra minha formatura, eu maquiei a minha mãe. Então aqui em casa sempre é assim. Então, a vida inteira. Só que aí quando foi 2020, eu falei assim, ai, vou. Não tava trabalhando, e aí meu pai falou, por que você não vai fazer um curso de maquiagem, já que você tá gostando tanto disso? Aí eu falei, ah, é verdade, vou fazer o curso. E aí eu percebi como era difícil. Tipo assim, eu já tava bem mais velha, 2020, 5 anos atrás, né? Eu já tava com mais de 30. Então, mesmo eu beirando mais de 30 anos, né? Eu ainda percebia que era muito difícil ter acesso a conteúdo de maquiagem, técnica de maquiagem, como você vai descobrir. Depois que eu fui descobrir que a maquiagem para pele preta, você não é só saber o tom de pele, você tem que saber o subtom da pele. Então, era uma romaria para poder descobrir as coisas. E agora eu vou passar um contorno cremoso, tá, gente? E conforme o tempo ia passando, eu percebia que isso não era uma dúvida, um questionamento só meu, era também de muitas outras pessoas, né, pessoas da minha família, minhas amigas, que tinham a pele escura. E aí, como eu comecei a querer muito aprender e correr muito atrás de material gringo, eu ia sempre atrás das coisas. Chegou num ponto que as minhas amigas ficavam assim comigo. Ai, Maíra, me maquia pra tal coisa. E assim, tanto uma amiga branca como uma amiga preta. Me maquia pra tal coisa. Ai, eu quero fazer. Ai, Maíra, qual base que eu compro pra mim? Ai, eu quero comprar não sei o que, essa marca é boa. E aí eu comecei a. Eu falei, isso que dá pra ganhar um dinheiro aí, mas nunca foi algo assim que eu levei muito a sério. Eu levava mais como um hobby. E aí, ano passado, eu decidi que eu falei assim, ah, gente, eu vou investir nisso. Vou investir porque, primeiro, é muito difícil achar, ainda é muito difícil. Tem muita gente já na internet falando de maquiagem pra pele escura e tudo. Mas eu sempre fico naquele gapzinho de que eu sou uma pessoa de 37 anos, né? Então eu já não tenho, apesar de eu. Né, minha pele é belíssima. Mas assim, eu já não tenho aquele, né? Colágeno todo. Eu não tenho aquela pele firme, né? E também é aquela coisa, né? Você já tá mais velha, você já não quer muito ficar fazendo camadas e mais camadas de maquiagem. Você quer só fazer uma coisa legal no rosto e sair para viver, né? E aí, percebendo isso, percebendo as minhas amigas, percebendo a minha família me pedindo sempre alguma opinião, eu falei, vou investir nisso. Só que eu ficava, gente, como que eu vou investir nessas coisas? Agora eu vou cortando a assunto. Vou usar um blush também cremoso. Então eu ficava muito assim, ai, tem que
Eu tenho que aprender. E conforme eu ia aprendendo, eu ia ensinando. Eu falei, ai, gente, vou investir nisso. E aí, ano passado, como eu tava falando antes, e eu tenho esse problema que eu sempre me perco no raciocínio. No início desse, final do ano passado, eu já estava pensando em investir nisso mais sério. E no início do ano, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa privada, CLT Zona. Aconteceu de eu sair da empresa. E aí eu falei assim, ai, é a hora de eu começar a investir nessas coisas. E cá estou eu, investindo nisso, para ensinar as pessoas, gente, que dá para você, sabe, viver sua vida e fazer maquiagem, porque é sempre o que eu ouço muito. Ai, nossa, demora muito para fazer uma maquiagem. Ai, nossa, não tem como. E as minhas amigas sempre ficam assim, ai, você... Eu tô usando agora uma máscara de cílios e sobrancelhas. Essa aqui é a Game On da Ruby Rose. E elas dizem, ai, pra você é fácil que você sabe. Gente, mas eu só sei porque eu tive que correr muito, muito, muito atrás, de verdade. E num tempo que não tinha ninguém falando sobre maquiagem para pele negra. Eu fui conseguir comprar uma base para mim, porque antes, gente, era assim, você, o único acesso que a gente tinha aqui no Brasil de maquiagem para pele preta era a MAC. E assim, eu fui comprar uma maquiagem da MAC, eu fui ter recurso, quando eu já tinha mais de 30 anos. Então, até então, eu ficava muito à mercê de base baratinha, e nem sempre o tom dava certo na minha pele. Então, eu tinha que me virar para conseguir fazer as coisas. E nessa de se virar, de se virar, de se virar, cá estou eu. Agora querendo encurtar esse caminho para as outras pessoas. Estou usando aqui, gente, um outro corretivo. Mas não usa base, mas usa 300 corretivo, né? Não sei. Esse aqui é da MAC, inclusive, Studio Fix. Eu gosto muito desse corretivo. Vou usar ele para fazer um pontinho de iluminação aqui. Vai ficar belíssimo. Eu adoro fazer isso. Então, gente. E aí eu comecei. Aí maquio uma amiga. Aí a amiga indica pra outra amiga. E aí todo mundo fica assim comigo. Ai, você precisa ensinar os outros. Você precisa dar curso. Você precisa isso. Você precisa aquilo. Aí eu falei, então tá. Então vou fazer e vocês vão ter que engajar minhas coisas também. E aí, gente, aí eu botei todo mundo. Botei meus amigos tudo pra ficar engajando minhas coisas. E é assim que funciona. E, viu, gente, é só uma iluminaçãozinha bem de leve. Eu tô com a luz natural, que eu tô de frente pra janela, então eu não acendi ring light, nada. Só tô usando a luz do dia. E aí, ó. E eu fico uma pelezinha bem natural, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante. E agora eu vou selar tudo isso. Vou começar selando a pele com esse pó da MAC também, que é o Studio Fix. Gente, eu não falei cor de nada, né? Mas aqui, ó. Esse corretivo é o NW40 e o pó é o Dark da MAC. Então, gente, é assim, sabe? A gente vai tentando, né? Porque a gente, né, vai fazendo as coisas. A gente não é blogueira famosa, então a gente não tem recebidos, não tem mimos. A gente tem que correr atrás de comprar as coisas. E nem sempre as coisas é barata. Então, eu fico muito nessa de pesquisar coisas para, principalmente para pele preta. Gente, é muito difícil achar coisa para pele escura em 2025. Então, você achar pó, que né, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar um pó da MAC. Então,
Você tem que ir pesquisando pó barato. E aí o pó tem muito pigmento branco, aí você fica com a cara cinza. Aí mesmo você achando que não tá, quando bate o flash, na cara você tá com aquela cara branca. Branca, branca, branca. Parecendo que você selou a pele com farinha de trigo. Então, a gente fica assim nessa. A gente que é preto tem que se esforçar um tiquinho, mas até pra se maquiar. Até pra ter uma maquiagem é mais complicado, entendeu? Mas, gente, a minha vontade é de democratizar esse conhecimento, sabe? Porque eu ainda percebo que é muito difícil para as pessoas de pele escura terem acesso não só a produtos, mas também a conhecimento. Então a pessoa fica muito à mercê de ai, blogueira branca, ou então a blogueira é preta, mas tem não vai conseguir te dar acesso ali muitas vezes a um produto mais barato. E aí, e até eu percebo também que muita gente não tem. Ah, eu tô selando com um blush da Dior. Esse blush, qual que é a cor dele? Iconic Shimmer. Eu acho que é essa cor, mas não tenho certeza. Então, esse blush, gente, ele é velhíssimo. Velhíssimo assim, ele já tem mais de ano. E muita gente tem. Aí eu fico triste porque, gente, essas coisas, cara, tem coisa que não vale o hype, tá, gente? Tem coisa que não vale a pena comprar, não. Mas tem coisa, gente, que vale a pena. Mas mesmo assim, mesmo comprando, eu sempre tento investir em coisa, ao mesmo tempo que eu uso contorno da Ruby Rose, eu vou usar um pó da MAC e um blush do Dior. E vou usar um gloss da Fally Beauty. Esse gloss custou tipo R$ 10. Acho que nem 10. Então, é saber usar essas coisas, porque a gente fica muito naquela de, ai, será que eu tenho? Ai, meu Deus, eu não tenho esse produto, então eu não vou conseguir me maquiar. Vai conseguir, vai conseguir. Porque o importante não é o produto, é a técnica. Né? Então não precisa ser um produto caro para você conseguir fazer uma pele legal. Às vezes é só você ter uma técnica, saber. Tô voltando com a esponjinha porque a bonita conseguiu deixar o blush chinelado. Então, às vezes você não vai ter o blush da Dior, mas você vai ter um outro blush. Eu passei o blush da Ruby Rose por baixo. Você vai conseguir fazer a técnica, vai conseguir ter uma pele bonita. Por quê? Porque você sabe a técnica. Então, a minha principal questão aqui no YouTube e no Instagram também, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, é ensinar as pessoas a técnica. Pra você não se preocupar com o produto. É saber descobrir o seu subtom de pele. Eu vou botar uma máscara de cílios, tá, gente? Da Melu. Essa daqui, verdinha. É você descobrir como fazer tal coisa. É você entender onde você usa o contorno. Saber qual marca vai ter pra você. Que isso também é muito importante. Ainda mais marca baratinha, gente. Às vezes é muito difícil achar contorno, achar bronzer, né? Porque a gente já tem ele, uma pele. E a gente sempre fica escutando as pessoas dizendo: ai, sua pele é tão linda, nem precisa de maquiagem. Precisa sim, precisa sim. Eu quero maquiagem. Eu quero maquilagem para a minha pele. E democratizar esse tipo de conhecimento, gente, é a coisa que eu mais quero fazer. Para que as pessoas não fiquem pensando: ai, eu não tenho dinheiro, então eu não vou conseguir me maquiar. Vai conseguir sim. Ah, eu só tenho uma base de R$ 10 aqui. A base ficou escura, então eu vou te ensinar a chegar no seu tom. Com o quê? Com tal tal produto. Faz de tal e tal jeito, usa dessa forma. Às vezes a base ficou clara, você não vai usá-la como base, vai usar como um corretivo iluminador. Não vai perder a base. Ah, eu tenho
Uma base que ficou laranja, então vou ensinar a neutralizar. Vocês entendem isso? Como é que é? Então, assim, gente, esse canal, por muitas vezes vocês não vão ver produto que tá no hype, porque né, custa dinheiros. Custa dinheiros e nem sempre a gente tá tendo dinheiros, né, por enquanto. Mas, aí agora eu tô vindo com outra máscara, também da mesma. O que eu quero que vocês aprendam e vocês tenham em mente é que conhecimento é tudo. Se você tem conhecimento, gato, você faz qualquer coisa. Foi o que eu aprendi na raça, na tomando chicotada nas costas, sabe? Que se a gente tem o conhecimento, a gente não fica refém das coisas. Você não vai ficar refém de uma marca, você não vai ficar refém de um tipo de maquiagem, você não vai ficar refém de não usar maquiagem, porque não tem nada. Você vai aprender a se virar. E é isso que a gente precisa aprender, a se virar. Por enquanto, né, gente? O ideal era não precisar se virar, era todas as marcas terem cores pra todo mundo. Agora eu tô gostando, não? Porque pra onde eu vou, não demanda muito esforço. Mas você tem que aprender a se maquiar pra ir numa festa, a se maquiar pra poder trabalhar, se você quiser, a se maquiar pra poder ir pra um date, sei. Ai, quero me maquiar pra fazer tal coisa. Ah, vai saber se maquiar. Pra não depender de ninguém, sabe? Depender só de você. Mas eu vou usar, gente, só pra finalizar esse pó da Maria Margarida. Eu não sei se vai dar pra ler. Mas é a Margarida Loca. Ele é pra finalizar a maquiagem. Então, pra você entender essas coisas, eu passei um pó pra selar a minha maquiagem. Agora eu vou passar um pó pra selar tudo que eu já fiz aqui. Pra finalizar. Aí, tô com uma... Pra finalizar tudo, dar uma resistência amarela. E aí você entender que, olha, esse pó é branco. Então eu preciso tomar mais cuidado com ele. Eu vou aplicar só em lugares específicos. Geralmente lugares que eu gosto de dar mais atenção, porque vai, como é que fala? Pode abrir a maquiagem por causa do calor e tal. Então a gente ganha. E com um pincelzinho grande, você vai tirando tudo. Pra não correr risco de tomar um flash na cara e ficar com a cara toda branca. Apesar que esse daqui não reflete. Mas. Aí, ó. E é isso, gente. Eu falei tudo que eu tinha pra falar. Você pode parar a maquiagem aqui. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou jogar mais bomba. Aqui, ó. Pra dar aquela sensação de que eu sou assim. Belíssima. Com essa maquiagem. Com aquela coisa de pele fresquinha, sabe? De que você bebe muita água. Aí, ó. E é isso, gente. Acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? Mas a gente vai conversando muito por aqui, tá bom? Que eu acho que eu vou aparecer bastante, eu acho, não tenho certeza. E aí a gente vai conversando sobre... Não só sobre maquiagem, também, quem sabe, cabelo. Cabelo também. Coisas da vida, a gente vai conversando e a gente vai trocando ideia, né? Todo mundo vai se conhecendo, todo mundo vai trocando ideia e todo mundo vai o quê? Evoluindo, gente. E é isso, olha. Que bonito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem e desse papo que a gente teve. E eu prometo que eu vou voltar com mais coisa, tá? Já tem coisa sendo gravada por aí e logo logo eu apareço aqui de novo, tá bom? Beijo pra vocês.